Execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Lei de Execução Penal, LEP. Toda a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária será exercida no processo de execução de acordo com a Lei de Execução Penal e o Código de Processo Penal. Lei de Execução Penal. A LEP deve ser aplicada ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. LEP, princípio da legalidade. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. LEP, princípio da legalidade e isonomia. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. É possível distinção de natureza quanto à idade e quanto ao sexo. Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação. A Comissão Técnica de Classificação elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso provisório. Comissão Técnica de Classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor. Composição da Comissão Técnica de Classificação, no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Importante: nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Atenção! Poderá ser submetido ao exame criminológico o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. A Comissão Técnica de Classificação, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá 1. Entrevistar pessoas. 2. Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. 3. Realizar outras diligências e exames necessários. Exame de DNA. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Homicídio. O bem jurídico protegido é a vida humana. Vida extrauterina. Homicídio. Modalidades: homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, homicídio culposo majorado, homicídio doloso majorado. Homicídio simples: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples: sujeitos ativo e passivo podem ser qualquer pessoa física. Pode ser praticado de forma livre, disparo de arma de fogo, facada, espancamento, entre outros, de forma comissiva, ação. É o mais comum, ou de forma omissiva, omissão. Ainda sobre o homicídio simples,
Preste atenção! Se for tirada a vida de alguém que ainda não nasceu, ainda não há vida extrauterina. Não há homicídio, podendo haver aborto. Se for praticado por quem já não tem mais vida, por exemplo, morto, será um crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto. Homicídio simples, ainda quando praticado por apenas uma pessoa, mas em atividade típica de grupo de extermínio, é crime hediondo. Homicídio simples. Elemento subjetivo é o dolo, não se exigindo nenhuma finalidade específica de agir. É um crime material, se consuma quando a vítima vem a falecer. É um crime plurissubsistente, pode ser fracionado em vários atos. Há possibilidade de tentativa, desde que, iniciada a execução, o crime não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente. Homicídio privilegiado, Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, por exemplo, matar o estuprador do bairro, motivo de relevante valor moral, por exemplo, matar para evitar sofrimento de doente terminal que sofre horrores e pede para ser morto, eutanásia, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, por exemplo, matar o estuprador de uma criança que acabou de cometer o crime e está rindo e dizendo que vai repetir, pois não dá cadeia. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, por exemplo, homicídio mercenário, receber para matar alguém, ou por outro motivo torpe, motivação repugnante, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Atenção! Apesar da divergência, para o STJ, a referida qualificadora possui caráter pessoal, não se comunicando aos mandantes. Apesar da divergência, a doutrina majoritária entende que a natureza da recompensa deva ter natureza econômica. Ainda em homicídio qualificado, se o homicídio é cometido por motivo fútil, bobo, ridículo, por exemplo, matar a pessoa que pisou no seu pé na festa, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Atenção! O STJ entende que na ausência de um motivo, teremos um homicídio simples, pois a ausência de motivo e motivo fútil seriam situações distintas. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Atenção! A doutrina entende que a qualificadora do emprego de veneno só incide se a vítima não sabe que está ingerindo veneno. Caso saiba, o crime poderá ser qualificado pelo meio cruel. A tortura como meio para se praticar o homicídio qualifica o crime, mas se o agente pretende torturar, mas se excede sem intenção e acaba matando a vítima, haverá crime de tortura qualificada pelo resultado morte. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido à traição, de emboscada ou qualquer outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Atenção! A idade da vítima, por exemplo, idoso ou criança, não é o meio procurado pelo agente. Assim, não qualifica o crime, embora, no caso concreto, torne mais difícil a defesa em alguns casos. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido para assegurar a execução, ocultação,
a impunidade ou vantagem de outro crime, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Atenção! O outro crime não precisa ser praticado ou ter sido praticado pelo agente, ou seja, pode ter sido praticado por outra pessoa. Feminicídio é um homicídio qualificado pelo feminicídio, em razão de ter sido praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Não basta que a vítima seja mulher. Deve ficar caracterizada a violência de gênero, ou seja, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Inquérito policial, IP. É, em regra, o procedimento usado na fase de investigação criminal. É um procedimento administrativo e pré-processual. Tem caráter informativo, tem por finalidade central a obtenção de elementos de convicção mínimos para a futura ação penal. Características do inquérito policial. O IP é administrativo, inquisitivo, oficioso, oficial, escrito, indisponível, dispensável, sigiloso em regra e tem discricionariedade na sua condução. Inquérito policial, IP. O inquérito policial possui caráter administrativo, por ser instaurado e conduzido por uma autoridade policial. O IP não é um processo judicial. O IP não é uma fase do processo judicial. Inquérito policial, IP. O IP é inquisitivo. A inquisitorialidade do IP decorre de sua natureza pré-processual. Não há acusação formal no IP. Há somente um procedimento administrativo destinado a reunir informações para subsidiar um ato, oferecimento de denúncia ou queixa. Não há direito ao contraditório pleno nem à ampla defesa. O valor probatório das provas obtidas no IP é muito pequeno, servindo somente para conseguir elementos de convicção ao titular da ação penal, MP ou ofendido, para que este ofereça a denúncia ou queixa. Inquérito policial, IP. O IP é oficioso. Oficiosidade. A autoridade policial deve instaurar o IP sempre que tiver notícia da prática de um delito de ação penal pública incondicionada. Assim, a autoridade policial deve agir de ofício, sem provocação, caso tenha conhecimento da prática de um crime de ação penal pública incondicionada. Inquérito policial, IP. O IP é um procedimento escrito formal. Todos os atos produzidos no IP deverão ser escritos e reduzidos a termo aqueles que forem orais. Por exemplo, depoimento de testemunhas. Inquérito policial, IP. O IP é dispensável, dispensabilidade. O inquérito policial não é obrigatório. O IP tem caráter informativo, busca reunir informações. Assim, se o titular da ação penal já possui todos os elementos necessários ao oferecimento da ação penal, o inquérito será dispensável. CPP, artigo 39, parágrafo 5º. Inquérito policial, IP. O IP é discricionário na sua condução. A autoridade policial pode conduzir a investigação da maneira que entender mais eficiente, não havendo a necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido. E atenção! Essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, não podendo o delegado determinar diligências apenas com a finalidade de perseguir o investigado ou prejudicá-lo. Inquérito policial, IP. O IP é sempre sigiloso em relação às pessoas do povo em geral, pois se trata de um procedimento apenas investigatório. Não há nenhum interesse que justifique o acesso ao IP a qualquer do povo. Inquérito policial. O IP não é, em regra, sigiloso em relação aos envolvidos, ofendido, indiciado e seus advogados. STF, súmula vinculante 14. É direito do defensor, advogado, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa. Direito privado cuida das relações entre dois ou mais particulares. Igualdade jurídica entre os sujeitos de suas relações. Horizontalidade. Por exemplo, direito civil. Direito público cuida da relação entre Estado e os particulares ou duas ou mais instituições públicas. Desigualdade nas relações jurídicas. O interesse público é superior aos interesses privados. Verticalidade. Por exemplo, direito administrativo. Conceito de direito administrativo para Maria Silvia Zanella de Pietro. Direito administrativo é ramo do direito público interno que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Conceito de direito administrativo para Eli Lopes Meireles. O direito administrativo se refere ao conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Conceito de direito administrativo para Celso Antônio Bandeira de Mello. Direito administrativo, em síntese, consiste no ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e órgãos que a exercem. Conceito de direito administrativo para José dos Santos Carvalho Filho. Direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir. Conceito de direito administrativo. Conceitos importantes. Conjunto de normas jurídicas que regulam os órgãos, entidades e agentes públicos. Os agentes públicos executam a função administrativa. Estado é um ente dotado de personalidade jurídica formado pelo povo, território e governo soberano. Formas de Estado: federado, descentralizado politicamente, ou unitário, centralizado politicamente. Estado brasileiro é federado. Há núcleos de poder em todos os entes federados: União, Estados-membro, Distrito Federal e municípios. Atenção! Haverá administrações públicas autônomas em cada uma destas esferas. Separação dos poderes. A Constituição de 1988 adotou a clássica separação de poderes divididos em Legislativo, Executivo e Judiciário, modelo de Montesquieu. Constituição Federal de 88, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição, ela é a lei fundamental e suprema do Estado. Todas as leis precisam ser compatíveis com a Constituição Federal de 88, pois, se não forem compatíveis, serão inválidas. A Constituição, ela é criada pela vontade soberana do povo. A Constituição também é responsável pela organização do Estado, forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. A forma de Estado pode ser federação ou Estado unitário. Já a forma de governo pode ser república ou monarquia. O sistema de governo pode ser presidencialismo ou parlamentarismo. A Constituição também é responsável por repartir as competências entre os entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal. Ela vai determinar a organização dos poderes e estabelecer direitos e garantias fundamentais. A estrutura das constituições. Ela é dividida em 3 partes: o preâmbulo, a parte dogmática e as disposições transitórias. Vamos ver cada uma delas. Preâmbulo é a parte que antecede o texto constitucional. São as intenções do legislador constituinte. Tem a função de elemento de integração
e vai orientar a interpretação da Constituição Federal. Para o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não é norma constitucional, não serve de parâmetro para declaração de inconstitucionalidade, não estabelece limites para o poder constituinte derivado e também não é de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Já a parte dogmática é o corpo permanente da Constituição Federal. Vai do artigo 1 ao 250. São normas sem caráter transitório, apesar de poderem ser modificadas pelo poder constituinte derivado. Prevê direitos e obrigações criados pelo poder constituinte. É o texto constitucional propriamente dito. Nas disposições transitórias, nós temos o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Visa integrar a ordem jurídica antiga à nova, garantindo a segurança jurídica. São normas formalmente constitucionais. Podem ser modificadas pelo poder constituinte derivado e podem servir de paradigma para controle de constitucionalidade das leis. Constituição Federal de 88. Normas constitucionais. Originárias. Produto do poder constituinte originário. Poder que elabora uma nova Constituição. Normas constitucionais derivadas. Produto do poder constituinte derivado. Poder que altera a Constituição. Emendas constitucionais. STF, jurisprudência. Para o STF, não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias. Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Normas constitucionais originárias não podem ser declaradas inconstitucionais. Normas constitucionais derivadas, emendas constitucionais, podem ser declaradas inconstitucionais. Tratados, convenções internacionais de direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. São equivalentes às emendas constitucionais. Estão no topo da pirâmide de Kelsen. Tratados e convenções internacionais de direitos humanos, aprovados pelo rito ordinário. Para o STF, tem status supralegal. Posição na pirâmide de Kelsen, abaixo da Constituição, acima das demais normas do ordenamento jurídico. Partes da gramática. 1. Fonética, som, sílaba, grafia. 2. Morfologia, classe, formação. 3. Sintaxe, função, estrutura. 4. Semântica, sentido. 5. Estilística, suportes utilizados na produção de sentido. Hiato, 2 vogais em sílabas separadas. Por exemplo, hiato, i-a-to. 2, du-as. Teatro, te-a-tro. Tritongo, semivogal mais semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, iguais, iguais. Sagões, sagões. Mais um exemplo, iguais. O U é uma semivogal, A, vogal, e o I, uma semivogal. Ditongo decrescente, vogal mais semivogal na mesma sílaba. Exemplo, lei, lei. Restaurante, restaurante. Restaurante, A, vogal, U, semivogal. Ditongo crescente, semivogal mais vogal na mesma sílaba. Exemplo,
Prêmio, prêmio. História, história. Prêmio. I, semivogal. O, vogal. Tipos de ditongos. Ditongos orais, pronunciados pela boca. Por exemplo, mais. Ditongos nasais, pronunciados pelo nariz. Por exemplo, mães, muito, bem. Tipos de ditongos. Ditongos abertos, som agudo. Exemplo, ideia, dói. Ditongos fechados, som de circunflexo. Exemplo, feia, foi. Vogal ou semivogal? A é sempre vogal. Antigo U com trema em gue, gui, que, qui, sempre semivogal. Letras intermediárias. O, E, I, U, M, N. Podem ser vogais ou semivogais. Não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba tem apenas e somente uma vogal. Se houver mais de um som vocálico na mesma sílaba, um será vogal e os demais semivogais. Homônimos são palavras que apresentam a mesma grafia e ou a mesma pronúncia. Tipos: homônimos perfeitos, homônimos homófonos heterográficos, homônimos homógrafos heterofônicos. Homônimos perfeitos, mesma grafia, mesma pronúncia. Por exemplo, manga, igual fruta. Manga, igual parte da roupa. Rede de computadores é um conjunto de terminais, equipamentos, meios de transmissão e comutação, que interligados possibilitam a prestação de serviços. O objetivo de uma rede de computadores é o compartilhamento de recursos, deixando equipamentos, programas e principalmente dados ao alcance de múltiplos usuários. Serve como meio de comunicação entre pessoas através da troca de mensagens de texto, áudio ou vídeo entre os dispositivos. Conexão ponto a ponto. Conexão que fornece um link dedicado entre dois dispositivos. Estação, link, estação. Conexão ponto multiponto. Conexão que fornece um link compartilhado entre mais de dois dispositivos. Mainframe, para estação, para estação, para estação. Direções de transmissão simplex. Há um transmissor de mensagem, um receptor de mensagem e esses papéis nunca se invertem no período de transmissão. Por exemplo, TV, rádio AM/FM, teclado. Direções de transmissão half duplex. Há um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. Por exemplo, walk-talk, Nextel. Direções de transmissão full duplex. Há um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados simultaneamente. Por exemplo, telefone, VoIP. Modos de transmissão, unicast. Uma mensagem só pode ser enviada para um destino. Exemplo, envio de mensagem no WhatsApp para uma pessoa específica. Unicast, uni, igual cast, igual transmitir. Modos de transmissão, multicast. Uma mensagem é enviada para um grupo de destino. Exemplo, envio de mensagem para uma lista de transmissão no WhatsApp com um grupo de pessoas. Multicast, multi, vários, cast, transmitir. Modos de transmissão, broadcast. Uma mensagem é enviada para todos os destinos. Exemplo, envio de mensagem para uma lista de transmissão no WhatsApp com todos os seus contatos. Broadcast, broadcast, todos. Cast, transmitir. Declaração Universal de Direitos Humanos. Adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. É o principal instrumento do sistema global.
É a principal contribuição para a universalização da proteção ao ser humano. A Declaração Universal de Direitos Humanos é considerada fonte impulsionadora dos sistemas de direitos humanos existentes. Declaração Universal de Direitos Humanos. Na sua elaboração, houve consenso da comunidade internacional quanto à necessidade de trazer em seu texto direitos de primeira dimensão, direitos de liberdade, englobando os direitos civis e políticos. Na sua elaboração, houve grande embate político quanto à necessidade de trazer em seu texto direitos de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais. Declaração Universal de Direitos Humanos. Apesar dos embates acerca dos direitos de segunda geração, acabou prevalecendo a ideia de que os direitos de liberdade, primeira dimensão, e os direitos de igualdade, segunda dimensão, possuem igual valor e devem ser assegurados com a maior efetividade possível. Atenção! Quanto aos direitos de terceira geração, há fortes divergências doutrinárias. A DUDH não é explícita quanto aos direitos de terceira dimensão. A DUDH apenas chama atenção para a existência dos direitos de terceira geração. A DUDH é marco teórico para o desenvolvimento dos direitos de solidariedade e fraternidade, mas não traz tais direitos de forma escrita em seu texto. Declaração Universal de Direitos Humanos. Entendimento da Banca CESP. Consensualmente considerada um prolongamento natural da Carta da Organização das Nações Unidas, ONU 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, Resolução 217-A. O documento reflete o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional que tomou conta de quase todo o mundo após duas grandes guerras no espaço de apenas 2 décadas. A internacionalização dos direitos humanos, objetivo central da DUDH, é uma forma de resposta ao mal absoluto que caracterizou regimes políticos como o nazismo, de que o genocídio promovido em campos de extermínio seria o exemplo mais dramático. Declaração Universal de Direitos Humanos. Segundo Flávia Piovesan, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi inicialmente adotada na forma de resolução. Assim, muitos doutrinadores afirmaram que o documento era uma mera carta de recomendações. Atenção! A corrente majoritária no Brasil, atualmente de maior aceitação na comunidade internacional, entende que a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui caráter jurídico. Declaração Universal de Direitos Humanos. Argumentos mais importantes para a DUDH possuir caráter jurídico. A DUDH possui força jurídica, pois constitui interpretação autorizada da Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. Propósitos e princípios, artigo 1º, item 3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Declaração Universal de Direitos Humanos. Argumentos mais importantes para a DUDH possuir caráter jurídico. A DUDH possui força jurídica, pois constitui interpretação autorizada da Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas, artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos. Declaração Universal de Direitos Humanos. Argumentos mais importantes para a DUDH possuir caráter jurídico. A DUDH possui força jurídica, pois constitui interpretação autorizada da Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas, artigo 55, a linha A, B e C. As Nações Unidas favorecerão a. Níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. B. A solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos, a cooperação internacional de caráter cultural e educacional, e C. O respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.
Declaração Universal de Direitos Humanos. Argumentos mais importantes para a DUDH possui caráter jurídico. A DUDH constitui norma jurídica vinculante, pois entrega o direito costumeiro e os princípios gerais de direito. 1. As constituições, por exemplo, a Constituição Federal de 88, incorporaram preceitos da declaração no seu texto. 2. A ONU, em seus diversos documentos, faz remissões ao seu texto explicitando para o seu caráter obrigatório. 3. Várias decisões de diversas cortes internacionais referem-se à DUDH como fonte do direito. Texto dissertativo. Caráter opinativo. Deve ser escrito em terceira pessoa. Avalia-se a capacidade de argumentação do candidato. Avalia-se o domínio da linguagem escrita. Elementos do texto dissertativo. Título: usar apenas se for solicitado explicitamente. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento, 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 conclusão. Observação: considerando um texto dissertativo padrão, mais ou menos 30 linhas. Introdução. Primeiro parágrafo, com pelo menos 2 frases declarativas, ou seja, 2 pontos finais, em torno de 5 linhas. Desenvolvimento. 2 ou 3 parágrafos, sugestão, 3 parágrafos. Cada parágrafo com pelo menos 2 frases. Cada parágrafo deve ter aproximadamente de 6 a 8 linhas. Deve-se diversificar as estratégias argumentativas. Conclusão: um parágrafo, com pelo menos 2 frases declarativas, ou seja, 2 pontos finais, em torno de 5 linhas. Deve reforçar as ideias do texto, sem acréscimos significativos, nada de dados novos ou exemplos. Introdução. Objetivo: apresentar a tese inicial e oferecer suporte para o desenvolvimento. Por exemplo, nas sociedades contemporâneas, o uso de dispositivos eletrônicos alterou as formas convencionais de relacionamento. Essa nova realidade traz tanto benefícios quanto prejuízos para os usuários. Introdução. Objetivo: apresentar a tese inicial e oferecer suporte para o desenvolvimento. No Brasil, o aumento do número de vítimas da violência coloca em xeque as políticas públicas adotadas nos últimos anos. Esse agravamento tem aspectos multifatoriais que precisam ser considerados a fim de se minimizar o problema. Desenvolvimento. Objetivo: respaldar a tese apresentada na introdução, justificando-a por meio de estratégias argumentativas. Por exemplo, causa-consequência, causa, possíveis soluções, contraste, aspectos positivos, aspectos negativos, comparação, argumentos de autoridade, estatística. Os exemplos são estratégias secundárias e servem para justificar as estratégias argumentativas e não devem ser usados isoladamente. Desenvolvimento. Cada parágrafo do desenvolvimento deve dar ênfase a um aspecto do tema. Tema: desenvolvimento tópico 1, desenvolvimento tópico 2, desenvolvimento tópico 3. Desenvolvimento. Tema: desenvolvimento tópico 1, por exemplo, comparação, passado versus presente. Desenvolvimento tópico 2, por exemplo, pontos de vista positivos. Desenvolvimento tópico 3, por exemplo, pontos de vista negativos. Proposição lógica. É uma frase declarativa. Transmite pensamentos de sentido completo. Exprime julgamentos a respeito de determinadas informações. Deve permitir o julgamento do seu conteúdo. Por exemplo, Vitória é capital do Espírito Santo. Todos os homens são mortais.
Não são proposições lógicas. Frases exclamativas. Meu Deus. Frases interrogativas. O que deseja? Frases imperativas. Não estude para passar, mas até passar. Frases sem verbo. O mundo dos concursos policiais. Frases abertas. X mais 3 igual 9. Ele é o melhor jogador do Brasil. Frases paradoxais. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Valor lógico. É o resultado do julgamento que fazemos a respeito de uma proposição lógica. O valor lógico pode ser ou verdadeiro ou falso, mas não ambos. Características básicas das proposições. É uma oração, presença de sujeito, verbo e predicado. É declarativa, tem somente um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Sentenças abertas. Sinônimo. Função proposicional. São sentenças nas quais não é possível determinar o sujeito, não é possível julgá-las como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, y mais 1 igual a 2. As sentenças abertas não são proposições lógicas. Exemplo de sentença aberta. Na frase y mais 1 igual a 5, a sentença será verdadeira se atribuirmos a y o valor 4. Y mais 1 igual a 5. Se y igual a 4, temos que 4 mais 1 igual a 5. Verdadeiro. A sentença será falsa se atribuirmos a y qualquer valor diferente de 4. Y mais 1 igual a 5. Se y igual a 1, temos que 1 mais 1 igual a 5. Falso. Exemplo de sentença aberta. Na frase, a cidade Z é a capital do Brasil, a sentença será verdadeira se nos referirmos a Brasília. Caso contrário, é falsa. Transformação de sentenças abertas em proposições lógicas. É possível atribuindo um valor às variáveis presentes na frase, usando quantificadores, todo, algum e nenhum. Princípios aplicados às proposições. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. Princípios aplicados às proposições. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. Uma proposição falsa é sempre falsa. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ter um dos dois valores lógicos. Ou é verdadeira, V, ou falsa, F, não podendo ter outro valor. Contabilidade, conceito oficial. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Contabilidade, ciência social, sistema de informação e avaliação, prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade. Contabilidade, objeto da contabilidade. Patrimônio. Patrimônio igual bens, direitos e obrigações. Bens, itens avaliados em moeda, capazes de satisfazer as necessidades das entidades, pessoa física ou pessoa jurídica. Por exemplo, veículos. Contabilidade, objeto da contabilidade. Patrimônio. Patrimônio é igual bens, direitos e obrigações. Direitos, valores a receber de terceiros, gerados pelas operações da entidade. Exemplo, duplicatas a receber. Contabilidade, objeto da contabilidade. Patrimônio. Patrimônio igual bens, direitos e obrigações. Obrigações, dívidas junto a terceiros. Exemplo, valores a pagar devido a empréstimo. Contabilidade. Finalidade da contabilidade: controlar o patrimônio administrado, fornecer informações úteis para a tomada de decisão,
composição e variações patrimoniais, resultado das atividades econômicas. Contabilidade, funções da contabilidade, função administrativa, controle do patrimônio, registro dos fatos contábeis em livros, principais livros, diário e razão. Contabilidade, funções da contabilidade, função econômica, apuração do resultado líquido, rédito, se positivo, igual lucro líquido, ou se negativo, igual prejuízo líquido. Contabilidade, campo de aplicação da contabilidade. Aziendas, entidade econômico-administrativa. Aziendas é igual patrimônio mais gestão. Aplicação da contabilidade. Entidades com fins lucrativos, empresas comerciais. Entidades sem fins lucrativos, associação, municípios. Contabilidade. Classificação das aziendas. Quanto aos fins a que se destinam, são 3. Aziendas sociais, sem fins lucrativos. Exemplo, associações beneficentes. Lei 8.112 de 90. Regime Jurídico Único, RJU. Lei Federal. Aplica-se exclusivamente à União. Estatuto dos Servidores Públicos da União. São os servidores estatutários. Lei 8.112 de 90. Alcançam os órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas. Exemplo de fundações públicas: FUNAI, FUNASA, IBGE, FUNARTE. Não se aplicando às empresas públicas e sociedades de economia mista. Aplica-se à CLT. Lei 8.112 de 90. Vínculo dos empregados públicos, contratual. O pacto contratual só poderá ser alterado por concordância das duas partes, empregado e poder público. Lei 8.112 de 90. Relação entre servidores públicos e o poder público. É legal. O regime jurídico dos servidores públicos poderá ser alterado sempre que o estatuto sofrer alterações. O servidor público não está livre de modificações legais. Lei 8.112 de 90. STF e STJ. O servidor público não possui direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico. Para o STF, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Não há violação na alteração à jornada de trabalho anteriormente fixada. E atenção! As modificações de lei não poderão retirar aquilo que o servidor já alcançou a título de direito adquirido. Lei 8.112 de 90. Servidor. Pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor público. Ocupante de cargo público, podendo ser de provimento efetivo ou em comissão. Lei 8.112 de 90. Cargo público. Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, acessíveis a todos os brasileiros, criados por lei, denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento efetivo ou em comissão. Lei 8.112 de 90. Cargo público. Cargos públicos de provimento efetivo, prévia aprovação em concurso. Cargos públicos de provimento em comissão, livre nomeação e exoneração. Lei 8.112 de 90. Servidor público e comissionados. Submetem-se às disposições do regime estatutário. Servidores públicos desenvolvem suas atividades como profissão. Assim, é vedada a prestação de serviços gratuitos, ressalvados os casos em lei. Lei 8.112 de 90. Conclusões. Se aplica a todos os servidores públicos estatutários da administração direta, de todos os poderes, das autarquias e das fundações públicas. Não se aplica aos militares, Estatuto Militar, não se aplica ao emprego público, CLT, e não se aplica ao servidor temporário, legislação própria. Direito previdenciário, Seguridade Social. Constituição Federal de 88, Seguridade Social. Conjunto integrado de ações dos poderes públicos e da sociedade para assegurar saúde, previdência e assistência social. Seguridade Social é igual previdência mais assistência mais saúde.
Direito previdenciário, Seguridade Social, artigo 194, CF 88. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, assistência social, previdência social, ações integradas, iniciativa dos poderes públicos e sociedade, direito previdenciário, saúde, direito de todos e dever do Estado, são gratuitos, independe de contribuição para a Seguridade Social, garantida por políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, acesso universal e igualitário, promoção, proteção e recuperação. Direito previdenciário, saúde, ações e serviços públicos de saúde, rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, SUS. Direito previdenciário, saúde, organização do SUS, descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais, participação da comunidade. Direito previdenciário, saúde, financiamento do SUS, financiado com recursos do orçamento, da Seguridade Social, dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e outras fontes. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Direito previdenciário, saúde, financiamento do SUS. Instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. É vedada destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo se previstos em lei. Direito previdenciário, saúde, competências do SUS, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, executar vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador, ordenar a formação de RH na área de saúde, participar da política e execução de saneamento básico. Direito previdenciário, saúde, competências do SUS, incrementar na área da saúde a inovação, desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, controle nutricional, bebidas e águas para consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente. Direito previdenciário, assistência social, destinatários da assistência social, quem dela necessitar, e atenção, não a todos, mas apenas aos necessitados. Prestação de assistência social, independe de contribuição à Seguridade Social. Anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia culminação legal. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Lei penal no tempo. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional.
Territorialidade. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Territorialidade. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Territorialidade. É aplicável à lei brasileira, aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se as aeronaves em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e as embarcações estrangeiras em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Princípio da insignificância ou bagatela. As condutas que ofendam de forma insignificante os bens jurídicos protegidos não podem ser consideradas criminosas. Não são capazes de ofender de maneira significativa um bem jurídico relevante para a sociedade. Exemplo, princípio da insignificância. João furta 1 litro de óleo no supermercado para fazer comida em casa, pois está desempregado. Apesar da conduta de João ter tipicidade formal, ou seja, está descrita no Código Penal, furto, artigo 155, no caso concreto, pode-se concluir que a conduta de João não ofende significativamente o patrimônio da vítima. Conclusão: não há tipicidade material. Assim, João deverá ser absolvido pela atipicidade material do fato. Requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Mari. Mínima ofensiva da conduta. Ausência de periculosidade social da ação. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica. Reincidência do agente versus princípio da insignificância. A reincidência do agente, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é possível excepcionalmente a aplicação da insignificância, mesmo que se trate de réu reincidente, a depender do caso concreto, notadamente quando não se tratar de habitualidade deletiva, ou seja, réu que se dedica à prática de atividades criminosas reiteradamente. Princípio da insignificância. Pode ser aplicado a outros delitos, mesmo que não sejam patrimoniais. Atenção! Conforme a jurisprudência, é incabível a aplicação do princípio da insignificância em relação aos seguintes delitos: moeda falsa, tráfico de drogas, crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, contrabando. Atenção! Há julgados autorizando a aplicação da insignificância no caso de importação ilegal de pouca quantidade de medicamento para uso próprio. Roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Crimes contra a administração pública. Atenção! Crime de descaminho, Código Penal, artigo 334. Há um entendimento no sentido de que é cabível o princípio da insignificância, pois apesar de se encontrar entre os crimes contra a administração pública, é um crime contra a ordem tributária. Tanto o STF quanto o STJ afirmam que se o valor total dos tributos sonegados, incluindo acessórios, não ultrapassa R$20.000, é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de descaminho.